Prazer estar aqui, queria agradecer ao convite do Instituto Fernando Henrique, agradecer ao Sérgio também, a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto. Depois da exposição do Ilan, vou falar um pouco na divisão de trabalho sobre regulação, e isso me lembra um veterano funcionário da UCC americana, que disse que os supervisores são aqueles que chegam depois que a batalha já foi travada para liquidar os sobreviventes, né? Então, vamos ver aqui como é que será essa liquidação dos sobreviventes depois dessa crise. Evidentemente, eu acho que o Ilan já falou sobre isso, quer dizer, reduzir essa crise a poucas palavras, quer dizer que ela foi simplesmente o resultado de um prolongado período de generalizada e agressiva assunção de risco por parte dos intermediários financeiros. Quer dizer, eu acho que isso resume bem a crise e a questão da regulação justamente vai, acredito eu, tentar endereçar esse problema, tentar resolver ou mitigar esse problema. Essa crise também, como disse o Ilan, ela tem um aspecto velho, um aspecto comum e um aspecto novo, né? O aspecto velho, que é uma crise típico de desequilíbrio financeiro que se acumula em períodos de bonança, chamada bolha, e cuja reversão acarreta custos macroeconômicos consideráveis. Isso não é novidade, isso já aconteceu em outros países, em vários países e em outras ocasiões, e, portanto, isso, como disse o William também, está mais associado à natureza humana do que a qualquer outra coisa. O que é de novo nessa crise? Em primeiro lugar, a predominância do modelo de um novo tipo de modelo de negócios, o de originar e distribuir, ou seja, geração de créditos, de ativos financeiros para distribuição, para venda, e não mais para manutenção nos livros dos bancos, né? A segunda característica foi a existência de ativos financeiros de alta complexidade, principalmente associados a esses mecanismos de transferência, de divisão de risco entre os participantes de mercado. E consequência dessas duas outras coisas é que na reversão há um violento e súbito movimento de reintermediação, ou seja, a volta desses ativos para dentro dos bancos, também como mencionado pelo Ilan. Eu acho que essa crise ela frustra, de certa forma, algumas crenças que estavam mais ou menos espalhadas pelo mercado financeiro, pelos intermediários financeiros. A primeira é que existia uma espécie de liquidez ilimitada nos mercados financeiros contemporâneos, ou seja, todo o ativo podia ser vendido, era originado, era gestado, era embelezado, embonecado, etc. Ele poderia ser vendido e isso poderia se fazer sem grandes dificuldades. Essa foi uma crença que foi totalmente, vamos dizer, frustrada nessa crise, quando houve problemas de liquidez em vários segmentos do mercado. A segunda crença é que havia uma espécie de onisciência, né, de conhecimento aí sem limites das agências de classificação de risco. Quer dizer, um bom rating, um rating AAA, valia muito mais do que um efetivo sistema de gestão de risco proprietário pelas instituições financeiras ou pelos investidores em geral no mercado. E a terceira crença que se frustrou é que o sistema, isso também o Ilan mencionou aqui, estava menos vulnerável à instabilidade financeira graças justamente a essa divisão de risco entre os agentes econômicos de distintas naturezas e etc. Essas são crenças que, de certa forma, se frustraram. Bom, aí, quer dizer, quais foram, de fato, as fraquezas mais evidentes que surgiram, né, que ficaram claras a partir dessa crise? Primeiro, eu acho os critérios frouxos de concessão de crédito que prevaleceram nos últimos anos. Eu acho que os empréstimos subprimes são o exemplo mais evidente disso, mas não só os subprimes. Isso é uma coisa que se espalhou pelo sistema financeiro exatamente e se mostrou uma grande fraqueza. A segunda fraqueza, e essa, a meu ver, muito grave, ocorre nos processos de gestão de risco das instituições financeiras. Quer dizer, o fato delas terem corrido riscos exagerados denota, evidentemente, um problema no seu processo de gestão de risco.
A terceira fraqueza identificada é que os investidores em ativos, nesses ativos complexos, não analisaram os riscos, não compreenderam muitas vezes os riscos e preferiram se basear apenas, ou quase apenas, nos ratings atribuídos pelas agências de classificação de risco. E a outra fraqueza são as próprias agências de risco, tiveram uma performance indigente mesmo, muito pobre, na classificação e na avaliação dos riscos associados a esses instrumentos financeiros complexos. Além dessas fraquezas, também ficou muito evidente distorções nos sistemas de incentivo, nos incentivos a que estavam sujeitos os agentes de mercado. Primeiro, os participantes nesse processo de originar para distribuir tiveram poucos incentivos para gerar e disseminar informações sobre a qualidade dos ativos subjacentes, dos ativos de crédito. Segundo, o arcabouço regulatório atual é um arcabouço que encoraja os bancos a buscarem a securitização de ativos via instrumentos off-balance sheet, com vistas a reduzir, com vistas a economizar o capital regulatório. Então, existe um forte incentivo a essa securitização. E o terceiro problema no sistema de incentivos é exatamente a estrutura de remuneração dos executivos, que leva à assunção excessiva de risco sem que as instituições tivessem os adequados mecanismos de checks and balances. Bom, além dessas fraquezas, temos mais fraquezas, a fraqueza para todo lado, generalizado baixo grau de transparência entre os participantes do mercado, que amplificou a crise de confiança. É aquela coisa de onde está o Allen. Parte desse problema de onde está o Allen é justamente pela falta de transparência, e isso leva, evidentemente, à multiplicação da desconfiança entre os participantes do mercado e os problemas de liquidez. Um outro problema, que talvez não seja necessariamente uma fraqueza em si, são os efeitos de feedback da reprecificação dos ativos sobre o capital das instituições financeiras e sobre a liquidez do mercado. Quer dizer, quando o preço dos ativos cai, isso automaticamente leva a uma mudança do patrimônio, afeta o patrimônio das instituições financeiras que estão carregando esses ativos, ou pelo menos estão correndo o risco desses ativos. Isso leva ao aumento da desconfiança. Esse aumento da desconfiança piora a liquidez dos ativos, que tem um feedback sobre o próprio preço dos ativos, gerando um ciclo aí que é muito negativo, né, e que agrava também e dissemina os efeitos da crise. E, evidentemente, houve, como não podia deixar de existir, sempre há, falhas no processo de supervisão bancária. Abrangência restrita, por exemplo, no caso americano, que é um caso muito evidente, os bancos de investimento tinham muito pouca supervisão, não é? Bateram as portas do Fed, mas não tinham supervisão nenhuma. Eu acho que isso muda agora. Falta de atenção dos reguladores sobre a questão da gestão do risco de liquidez, principalmente em termos da governança das áreas de risco nas instituições financeiras. Excesso de confiança na rigidez do mercado, etc. Bom, o que deve ser feito? A questão não é, a meu ver, de mais regulação, mas de uma regulação mais efetiva. Nós vemos aqui e acolá ideias que buscam, né, colocar o gênio de novo dentro da garrafa, ou seja, voltar ao sistema financeiro de outrora, não é, sem securitização. Isso não funciona, é uma tolice completa. Não se pode tolir o crescimento e a evolução do sistema financeiro, da intermediação financeira. Evidentemente, nós vamos ter, como o Ilan disse, um aumento do tamanho dos bancos, dos ativos do banco. Estamos tendo esse aumento pela reinternação desses ativos para os balanços dos bancos, mas o processo de securitização não acabou. Não é como alguém disse aí, uma vingança dos nerds, né?
Não, o sistema continua a sua evolução e não há como tomar uma iniciativa regulatória para reverter isso. E tem sempre que levar em consideração que regulação não é uma coisa estática, é dinâmica, depende do como o mercado funciona, o estágio de desenvolvimento do mercado, etc. E é natural, né, que a partir de uma crise dessa se extraia lições e que se busque mudanças. Então, quais são as medidas que estão sendo retomadas? É importante mencionar que vários fóruns internacionais estão estudando essas questões, desde fóruns privados até, evidentemente, governamentais, nacionais e internacionais. Há uma certa convergência para algumas ideias e eu trouxe aqui, pelo menos, parte dessas medidas, tentando colocar aqui no tempo que nós temos aqui. A primeira questão, a primeira tipo de medida diz respeito ao capital regulatório. É exatamente diminuir aqueles incentivos que existem para a assunção de riscos que estejam fora do balanço sem penalização do capital, né? E também a ideia de ter o próprio colchão apropriado de capital para instrumentos, para a assunção de riscos com instrumentos, com produtos estruturais de crédito, como CDOs, CLOs e outros produtos, né? O segundo, eu acho que isso foi um problema muito sério que a crise mostrou, diz respeito à gestão de liquidez. Eu acho que o Comitê da Basileia deve reiterar e rever, né, as suas recomendações sobre boas práticas de gestão de liquidez e os supervisores bancários nacionais devem prestar mais atenção à gestão de liquidez das instituições financeiras. Isso vale também, evidente, para a própria gestão dos gestores das instituições financeiras que devem olhar com mais cuidado problemas de liquidez, né, riscos de liquidez. Além disso, o terceiro tipo de medida diz respeito à gestão própria dos riscos. Os supervisores aqui devem exigir melhores práticas de gestão de risco, principalmente tornando essas políticas de gestão de risco, essas práticas de gestão de risco mais forward-looking, e melhorar a estrutura de governança, adequar a estrutura de compensação dos executivos, entre outras. Quer dizer, basicamente, aqui nós tínhamos modelos de risco que olham o passado e, portanto, não conseguiam alcançar ou simular, né, uma crise como essa que nós estamos vendo, quer dizer, são modelos que olham o passado e isso, evidentemente, traz um problema. São práticas de gestão de risco que com pouca crítica e pouca análise sobre o futuro, né, pouca crítica em relação a esses modelos que olham o passado e pouca reflexão em relação ao futuro. Problemas de governança, estrutura de risco nas instituições financeiras, muitas vezes subordinada a áreas de negócios ou em um segundo plano. E compensação de executivos também. Muitas vezes há uma disparidade muito grande entre os executivos que tratam do risco dos executivos de áreas operacionais, enfim, uma série de outros problemas, né, que tem que ser resolvidos. A questão da infraestrutura de mercado, e aqui é muito próprio, nós temos um evento aqui com o apoio da BMF Bovespa para dizer que no Brasil esse problema, pelo menos, nós não temos. Quer dizer, um dos grandes problemas que foi visto no exterior nessa crise estava na questão da negociação dos derivativos, de produtos derivativos em mercados de balcão, como os créditos default swaps, por exemplo, né? E sem que houvesse uma adequada infraestrutura legal, operacional e de settlement, de liquidação dessas operações. Nesse ponto, nós temos aqui mercados organizados e com um risco muito menor dessas dificuldades que foram encontradas ao longo dessa crise na liquidação dessas operações que ficaram travadas porque tinha que se buscar contratos, ler contratos, saber, enfim, uma série de problemas.
Um outro tipo de medida recomendada, evidentemente, diz respeito ao disclosure de risco por parte dos participantes do mercado, justamente para evitar aquela crise, aquele problema da confiança, de onde está o Wall-E, né? Evidentemente, tem que se melhorar a qualidade das informações a serem divulgadas pelos participantes do mercado, as suas contrapartes. Um outro grupo de medidas diz respeito a questões de contabilização e auditoria. A ideia é preciso melhorar os padrões de contabilização e de transparência dos veículos off-balance sheet, bem como a questão da própria avaliação dos ativos financeiros. Quer dizer, existem questões aí contábeis e também econômicas sobre a maneira de avaliar ativos financeiros complexos e contabilizar esses ativos nos balanços das instituições financeiras. Com relação às operações de securitização, de novo, o aumento da transparência, isso é uma coisa recorrente, um aspecto importante que aconteceu nesse processo todo é que havia muito pouca transparência em relação ao ativo subjacente, aquilo que está por trás de todos esses instrumentos complexos, a ponto de muita gente achar que tinha um ativo que não tinha nada a ver com o mercado subprime porque era AAA, certo? Então, isso evidentemente ele não sabia o que está por trás desse ativo. As agências de rating, evidentemente, merecem mais do que um puxão de orelha, precisam também, evidentemente, mudar as suas práticas. Eu acho que, basicamente, existe um problema de conflito de interesse. As agências de rating, elas não apenas davam um rating, mas ajudavam a modelar o instrumento apropriado a cada faixa de rating. E há um conflito de interesses aí. E, além disso, a melhora da própria qualidade do processo de rating. Houve, aparentemente, quase que uma adaptação da tecnologia de rating utilizada para avaliar empresas e países soberanos, algumas questões, para a avaliação desses papéis, quer dizer, desses produtos estruturados. Então, é preciso aqui uma melhora das agências de rating. Mas as agências de rating não foram as únicas culpadas. Os seus ratings foram muito mal usados também. Então é preciso que as instituições financeiras, evidentemente, revejam os critérios de utilização desses rates, como utilizar os rates. Mas no caso aqui existe uma culpa dos reguladores. Os reguladores, principalmente no bojo de Basileia II, deram importância excessiva aos ratings externos, ao papel dos ratings externos. Eu acho que aqui os reguladores devem rever os seus ambientes regulatórios, as suas regulações, e eliminar esses excessos de confiança, vamos chamar assim, em ratings externos. Com relação aos bancos centrais, há uma recomendação que eu acho importante, que a crise mostrou que os BCs devem contar com mecanismos operacionais flexíveis para lidar com situações extraordinárias. O Ilan mostrou aqui a dificuldade que o Fed teve para convencer os bancos a usar um instrumento estigmatizado como o redesconto, né? Isso claramente foi uma situação que de quase learning by doing, teve que ser engendrado ali no momento da crise. Há uma recomendação que os bancos centrais procurem agora ter mecanismos, ou institucionalizar mecanismos que possam dar a eles flexibilidade para lidar com essas situações. E, evidentemente, mais uma vez, ficou evidente a necessidade de coordenação internacional, né? Quer dizer, a crise do subprime americano afetando instituições europeias, enfim, num processo de início com alguma dificuldade de coordenação entre os bancos centrais. O Ilan também falou aqui daquele swap que foi arranjado, porque era necessário levar a liquidez de um lado para outro. Atuações nem sempre coordenadas e com a mesma direção entre os bancos centrais em alguns momentos. Então, é preciso ter essa coordenação não apenas dos bancos centrais, questão da liquidez, mas também
das autoridades reguladoras, né, de uma maneira geral. E aí entra as bolsas de valores, reguladores de seguros, né, porque há um problema também na área de seguros importante, né, nessa crise. Bom, para terminar, como é que está o Brasil? Acho que é importante, primeiro, eu acho que é só um registro, né? A história nos ensina que nenhum país está livre de uma crise, de ser vítima de uma crise tipo asset bubble, né? Eu acho que isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, qualquer hora, e, portanto, o preço para evitar essa crise é estar sempre buscando evitá-la e estar preparado para ela. Eu acho que o Brasil tem hoje uma supervisão bancária e de mercado de capitais em linha com as melhores práticas internacionais. E os aperfeiçoamentos que serão certamente introduzidos nas práticas internacionais a partir dessa crise, eu acho que tendem a ser adotados aqui pelo Brasil. Portanto, uma coisa que não me preocupa muito sobre esse aspecto. Eu acho que não há nenhum gap entre a nossa legislação, a nossa regulação, um gap importante e o que existe fora do mundo, fora do Brasil. Os bancos brasileiros, por outro lado, também têm sistemas de gestão de risco compatíveis com as melhores práticas. E eu ouso até dizer, em certos aspectos, até padrões superiores. Por quê? Porque nós somos acostumados com volatilidade. Basicamente, é como se os bancos estrangeiros tivessem perdido a imunidade, né, a uma doença porque ficaram muito tempo longe dela. Por exemplo, certos seminários de risco que eu participei, havia uma certa perplexidade em alguns bancos de como usar, por exemplo, modelos de stress test. Eles muito fortemente apoiados em modelos VAR, mas baseando experiência passada e sem muito grande capacidade de gerar cenários de crise para testar esses modelos. Então, acho que os nossos bancos têm sistemas de gestão de risco adequados, nós temos uma infraestrutura financeira adequada. Eu acho que o único ponto que eu vejo com alguma preocupação em relação ao Banco Central do Brasil é que ele hoje, do ponto de vista legal, não tem a menor flexibilidade para agir efetivamente no caso de uma crise de liquidez. Nem o instrumento de redesconto do Brasil hoje pode ser usado de forma eficaz. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal tolheu muito esse instrumento do Banco Central. Então, eu acho que se o Banco Central do Brasil, por acaso, tivesse que agir como o Fed ou o Banco Central Europeu, nós não teríamos o instrumento para fazê-lo. Eu acho que uma experiência que nós tivemos no Brasil a experiência que nós tivemos no Brasil é que o Banco Central precisa ter esses instrumentos, porque se não tiver, vai ter que tê-los que criar rapidamente. Eu acho que é um bom momento até atendendo um pouco a recomendação internacional, de rever um pouco o que pode ser, quais são os instrumentos que o Banco Central do Brasil deve ter para esse tipo de crise, eventualmente. Bom, é isso aí. Uma coisa rápida. Quer dizer, resumindo, acho que a regulação não é mais regulação, é aperfeiçoamento da regulação, que é um processo contínuo. Obrigado.